Terror independente irlandês tem feito muito barulho esse ano. Oddity. Se você é desses que acompanha o circuito do terror, fica querendo saber as novidades, o que vai ser lançado, provavelmente ouviu falar de Oddity, o filme do diretor irlandês Damien McCarthy, que tem sido bem comentado esse ano. Muita gente aclamando, dizendo que é um dos melhores do ano. Em 2020, Damien McCarthy chamou bastante atenção com seu filme Cavite, e que serviu para as pessoas já ficarem de olho nos trabalhos desse cara. Oddity continua nessa pegada um pouco estranha do diretor Damien McCarthy. Às vezes parece até um filme mais antigo do que ele é, talvez pela fotografia, talvez pelo ritmo da edição. E é um filme relativamente curto, de mais ou menos 1h30, mas que parece que preenche o tempo necessário. No começo do filme a gente acompanha uma mulher que é casada com um médico que trabalha numa espécie de hospício, manicômio, e ela fica sozinha em casa numa noite, numa casa bem deserta e grande, num lugar bem distante, isolado. Num certo momento ela está em casa, ouve umas batidas na porta e é um cara que está bem assustado, dizendo que na hora que ela foi no carro do lado de fora da casa, alguém entrou e que tinha alguém dentro da casa junto com ela. Fica meio difícil dela decidir o que é mais assustador, esse cara que está dando o recado ou a suposta presença que está lá dentro com ela. E acontece uma tragédia nessa noite, a história muda de cara e a gente tem mais para frente o mesmo médico casado agora com outra mulher morando na mesma casa, e a irmã da sua esposa falecida aparece em cena e ela quer passar a noite nessa casa junto com eles. Só que ele tem que trabalhar, ela fica só com a esposa dele. Só que ela leva um boneco de madeira, um manequim de madeira com um aspecto bem bizarro, e ela diz que aquilo é um presente e coloca aquela figura ali na sala de uma forma bem assustadora. E aí o filme passa a ser a gente acompanhar essa noite de desconforto com essa mulher, esse manequim esquisito e a esposa do viúvo. Falhei miseravelmente numa sinopse de 140 caracteres. Se você é o tipo de gente que não gosta de filmes que não são tão dinâmicos, se você dorme com facilidade e precisa de filmes frenéticos para deixar você acordado, talvez esse filme não seja para você. O diretor, de forma proposital, imprime esse ritmo um pouco mais lento e tudo bem se não é sua praia. Mas, assim como a minha sinopse, que ficou um tanto quanto confusa, o diretor ele conta a história não de forma tão linear assim. Ele conta uma parte, depois ele volta, depois ele vai mais para frente, depois a gente fica sabendo de outra parte que a gente não sabia antes. Isso talvez torne o filme um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu acho que ele acaba deixando a experiência de entender essa história mais interessante do que se ele fosse simplesmente uma história linear. A Carolyn Bracken, que faz o papel das duas irmãs, tanto a do início do filme, que se torna vítima de uma tragédia, quanto a que vai visitar com esse presente desse manequim de madeira e que no filme ela faz uma cega, ela tá ótima no filme, tanto que eu demorei para entender que eram a mesma atriz. Os trejeitos, o visual, tá tudo tão diferente que te convence que são pessoas distintas. Parabéns para ela. E um dos meus personagens preferidos desse filme é justamente o carinha que vai lá no começo do filme bater na porta e alertar a moça de que alguém tinha entrado na casa dela. Ele tem um visual assim bem estranho, ele não tem um dos olhos, e uma coisa bem legal que eu descobri depois é que o diretor já tinha feito um curta-metragem lá em 2009 chamado How Olin Lost His Eye, como Olin perdeu seu olho. E é meio que a história de origem desse personagem, que não é o personagem principal do filme, mas se você quiser enriquecer um pouco aí, ou simplesmente ver um curta-metragem de terror que tá fácil de achar, esse filme é encontrado facilmente no YouTube, é só você digitar lá no YouTube How Olin Lost His Eye, que você vai encontrar a história de origem do Olin, esse personagem que é um que eu gostei muito de Oddity. O filme também traz um outro easter egg, que é um
objeto do filme Kavit, o filme anterior do diretor de 2020. Ele aparece nesse filme numa cela. Não é algo que muda nada se você não viu o filme anterior, não tem influência nenhuma na história, mas não deixa de ser uma coisa legal para quem acompanha o trabalho do diretor. Infelizmente, Audrey ainda não tem data de lançamento no Brasil. Se você ficou ansioso aí para assistir o filme, ou você espera, ou você dá seus pulos aí para achar o filme na internet. Audrey é mais um filme independente, sem grandes nomes atrelados, sem grandes estrelas e com um baixo orçamento, mas com uma boa ideia e uma boa equipe que traz uma bela de uma execução. Para Audrey eu dou nota 7 ou 3,5 estrelas no sistema do Letterboxd. Vocês já assistiram? O que vocês acharam?